pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tamires e estamos aqui no curso de Português para Imigrantes e Refugiados. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está retornando, que bom você está estudando aqui conosco. Não esqueçam de comentar, de se inscrever, quem não está inscrito ainda no canal, e de também dar aquele like, aquele gostei pra gente saber, né, como é que vocês estão. E os comentários é muito importante pra gente, porque vocês vão comentar, enfim, de onde vocês são, as respostas dessas perguntas que são feitas sempre nas aulas. Então é bem bacana e bem importante pra gente que vocês respondam, certo? Nós vamos então agora ter um contato com crônicas pelo escritor Caio Fernando Abreu, que é desse livro que está aqui na minha mão. E o Caio Fernando Abreu é um escritor gaúcho muito conhecido, um dos maiores também escritores de literatura do Brasil, né? Um escritor brasileiro, um grande escritor, foi um grande escritor. E ele deixou uma vasta obra pra gente, vastas obras pra gente ter contato. Esse aqui é um livro que ele tem como título O Essencial da década de 90, que foi um compilado que fizeram de novelas, de contos, até alguns poemas. E também tem crônicas aqui nesse livro, e uma dessas crônicas eu retirei então para a gente ter contato com essa obra do Caio Fernando Abreu. Então, retomando os objetivos. Conhecer mais sobre a cultura brasileira a partir do contato com diferentes escritores e obras da literatura brasileira. Sensibilizar-se com as diferentes representações apresentadas nas obras, refletir sobre o uso da língua em obras literárias. Então, o que a gente pretende com essas aulas? Proporcionar fruição, exercitar uma reflexão crítica sobre o mundo. Então, essas são as nossas pretensões de todas as aulas, em especial essas aulas de literatura, que através desse texto vocês consigam ter um momento assim de relaxamento, de prazer, de curtir essa leitura, mas também de pensar sobre esse mundo que a gente vive. E então a nossa organização das aulas: 4 aulas de contos, 4 aulas de crônicas, 4 aulas de poesia. O que a gente sempre vai observar nessas aulas? A fruição, representações da realidade, aspectos culturais, uso da língua no contexto do texto literário. Isso está sempre nos acompanhando e é o que a gente sempre vai ficar observando. Então, o livro, que eu já falei, né, está na minha mão e aqui na imagem, do Caio Fernando Abreu, o Essencial da década de 90, tem como crônica selecionada Samba Enredo para um Carnaval de Horror. Então, samba enredo, vocês sabem o que é? Assim, já ouviram falar? Ou conseguem relacionar com carnaval? Samba enredo é aquele canto, aquele samba que é feito para as escolas de samba. Cada escola de samba tem o seu samba enredo, que elas desfilam, que conta uma história, que enfim, conta a história de alguém que eles estão homenageando ou coisas assim. Então, samba enredo, essa música que é feita para as escolas desfilarem de um carnaval de horror. Que aí eu quero que vocês pensem, que título é esse, né? Assim, samba enredo, a gente sabe que carnaval é uma coisa que é para ser feliz, mas aí aqui tá falando de horror, por quê? E a gente vai saber sobre isso agora ao ter contato com essa crônica. Então, Carandiru, Candelária, Aximu, sonoro, hein? Até parece refrão de samba enredo triunfalista. Quem dera! Esse é o trágico refrão de país onde a palavra chacina tornou-se mais in. E nem vou me dar ao trabalho de somar os mortos todos. Matemática nunca foi meu forte. E além do mais, até hoje ninguém sabe ao certo quantos assassinados foram. Quem se importa? Eram homens e crianças, quase todos pretos, e ionamis, todos índios, para onde galopa célere todo esse horror nacional. Saravejo, Mogadíscio, qualquer coisa assim, muito além do Haiti. Minha primeira impressão de São Paulo foi que uma bomba explodira e todos corriam sem saber para onde. Suspirei fundo, fui espiar Porto Alegre, Rio de Janeiro. Porto Alegre, vá lá, ainda guarda certo ar de segundo mundo, graças a um prefeito decente. Mas o Rio, ai, como dói aquela cidade, em quem a conheceu nos anos 60 ou antes. Papo ouvido entre camareiras de um hotel no Leme. Hoje, quando saí, tinha um presunto na porta de casa, com a garganta cortada. A outra, superior. Só um, meu bem. Ah, isso não é nada.
Outro dia, lá em casa, tinha 3. Acendo incenso, disponho cristais, e sei, nem todos os axés e ebós do Gantuá a Calcutá seriam suficientes para exorcizar o horror que desabou sobre o Brasil. Sônia de Oxum, a Pará e a Lorixá, amiga minha, 12 anos, avisa: não tem orixá que dê jeito neste país, meu filho. Vem aí revolução com muito sangue derramado e até golpe militar. De novo, meio zumbi, recito Carandiru, Candelária, Aximu, mantra sinistro e o mais remoto horror fica possível aqui, onde não deveria ser o Haiti. Saravejo ou Magadício. Em que espécie de inferno eles querem nos jogar, hein? Voam boatos internacionalizar a Amazônia. Tem ouro, urânio, tem bauxita por lá. Bueno, isso seria apenas oficializar o já feito. Se não, responda: para onde foi o ouro de Serra Pelada? Presta atenção nos jornais. Há um milico todo assanhadinho para um replay de 64. Observa a televisão, tudo e todos completamente histéricos. Ninguém fala nada sério. O sério é baixo astral. O alto astral brasileiro do momento é todos gritarem e rirem feito hienas com trocadilhos infames sobre uma realidade social ainda mais infame. Fico repetindo a reza fúnebre: Carandiru, Candelária, Aximu, o que será que vem mais por aí? Não é só isso. E esse IPMF anticonstitucional e esses candidatos sem nenhuma credibilidade às próximas eleições presidenciais. E o saldo da falta da ética, moral, honestidade e bota, etc. Nisso deixado por psicopatas como Collor. E nós, teus filhos que não podem sair de tênis, a gangue de adolescentes que vi na Paulista, armados de navalha, em plena noite de sábado. Essas revistas sórdidas vendendo intimidades sexuais da gentalha supostamente chique. Inflação demente e aquele apresentador naja do mal na TV. Tudo medonho. Chacina neles? Carandiru, Candelária, Aximu, Versejo. Desde que voltei, sinto náusea. Desde que voltei, não me saem da cabeça os versos de Brecht e Kurt Weill, em A Ópera dos Três Vinténs. Ó vós, que nos dizeis, e as vossas filhas, que é feio abrir as pernas para viver. Trazei primeiro um prato de lentilhas, porque moral somente após comer. Durmo às 11 horas da noite, acordo às 7 horas da manhã. Todo atento, todo dia. Fico confuso e também pondero se não serei eu o louco furioso, não o Brasil. 13 anos de psicanálise, mas sol e lua em terra me serenizam. O que vejo está fora, não dentro. O problema é que o de fora acaba sempre por transformar-se no de dentro e vice-versa, espero. Oxum Apará insiste: estou avisando meus filhos para avisarem seus amigos. Saia daqui. Mas quero ficar. Quero que Carandiru, Candelária, Aximu não se repitam nunca mais. Nem aqui, nem na Venezuela, nem em Togo. PS. E eu já tinha dado esse texto por pronto quando vejo na TV a matança de Vigário Geral. Crônica publicada no jornal O Estado de São Paulo no dia 5 de setembro de 1993. Então, esse é o Caio Fernando Abreu publicando crônicas no jornal. Então, esse aqui é o livro. E aqui a gente vê, então, que tem algumas chamadas para vocês verem as palavras que são ditas ali, que marcam muito o contexto histórico brasileiro. Por exemplo, o Carandiru, quando ele menciona Carandiru. No dia 2 de outubro de 1992, o pavilhão 9 da Casa de Detenção Carandiru foi o cenário de um dos episódios mais sangrentos da história penitenciária mundial. Tem até filme, isso estará no material complementar para vocês, se vocês quiserem assistir também. Aximu foi uma chacina de índios Yanomamis por garimpeiros de ouro, ocorrida em 1993 no estado de Roraima. Foi o primeiro e único crime do Brasil a ser julgado como um genocídio, resultando na morte de 16 índios. Então, o que essa crônica ela representa, ela apresenta para vocês em relação aos itens que nós devemos sempre observar? Fruição, representações da realidade, aspectos culturais.
Uso da língua no contexto do texto literário. Então, comentem aqui. Então, conversando sobre a crônica. O que você entende do título da crônica? Qual é a relação de carnaval, samba-enredo, com o assunto que é apresentado na crônica? O que aconteceu em Sarajevo, Mogadíscio e no Haiti? O que é dito sobre o Rio de Janeiro? Você acha que a realidade apresentada na crônica permanece a mesma hoje em dia? Qual a influência da presença de conteúdo religioso na crônica, então, esse conteúdo religioso? Qual a função de PS em textos? Na crônica, você acha que o sentido é o mesmo? Então, o que vocês pensam sobre isso? E quem é o escritor? É esse ser iluminado, que alguns vão dizer sim, ser iluminado. Ele escreveu muito, né? E ele é um escritor muito de referência, isso eu vou sempre destacar. Muito importante para o momento de literatura que estava sendo muito cuidada para não aparecerem diversos temas, diversos assuntos. A censura estava acontecendo muito na época que ele estava iniciando sua escrita. Ele pegou, então, um período ditatorial, né? Então, eu super indico, caso vocês queiram saber mais também. Eu sei que essa curiosidade, ela aparece sempre, de saber o que acontecia naquela época aqui no Brasil e saber escritores que falavam sobre isso. O Caio Fernando Abreu, ele apresenta isso bastante nas suas obras também, né? Não só isso, mas tem umas relações que a gente pode fazer. Então, Caio Fernando Abreu foi um escritor e jornalista brasileiro, considerado um dos maiores contistas do país. Nasceu em Santiago do Boqueirão, no Rio Grande do Sul, no dia 12 de setembro de 1948. Foi morar em Porto Alegre com sua família em 1963. Já na adolescência, escrevia textos e em 1966 publicou seu conto O Príncipe Sapo, na revista Cláudia. Com apenas 18 anos, escreveu seu primeiro romance, Limite Branco. Mais tarde, ingressou nos cursos de Letras e Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS. Não chegou a concluir, pois foi trabalhar como jornalista. Faleceu com 47 anos em Porto Alegre, dia 25 de fevereiro de 1996, vítima de complicações desenvolvidas pelo HIV. Dono de uma obra atemporal, Caio foi agraciado 3 vezes pelo Prêmio Jabuti de Literatura, o mais importante prêmio literário do Brasil. Então, esse é o Caio Fernando Abreu, que as suas obras já viraram filme, já inspiraram muitos artistas a escreverem, já inspirou muita música e que a gente teve contato agora nessa aula. Então gente, baixem o material complementar e continuem estudando. Bons estudos!